Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de física. Hoje, como eu mandei lá no grupo, nós vamos estar abordando o movimento uniformemente variado, no movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E o que tem de especial nesse movimento? É um conteúdo que a gente estudou no nosso primeiro livro, tá? E o que tem de especial aqui nesse conteúdo é que, basicamente, nós temos uma nova grandeza, que a gente até então não estava considerando ela. E essa grandeza, ela é importante porque ela traz para a gente aqui um conceito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu printar aqui. Que é esse conceito aqui, ó. Conceito da aceleração. Que é um conceito que a gente não tinha abordado até agora. Então, agora nós vamos introduzir uma nova grandeza, que é a grandeza aceleração. Então, o que nós temos aqui? Aula anterior, nós estudamos o movimento uniforme. No movimento uniforme, a aceleração era nula, tá? Por conta disso, a velocidade era constante, porque a gente tinha abordado, e pela a aceleração ser nula, velocidade constante, a gente recaía numa única equação, que era a equação dos espaços, S igual a S0 mais V vezes T, tá? E aí a gente até conversou um pouco sobre uma necessidade. Por exemplo, a gente tinha a velocidade média, que era uma necessidade que a gente precisa calcular, que era a variação da distância com relação ao tempo. No caso da existência da velocidade média, a gente tinha que ter alguns cuidados. Quais são? Se eu tenho velocidade média, isso significa dizer que a velocidade não é constante, tá? A velocidade está mudando, mas em muitos problemas de movimento uniforme, usar a velocidade média coincide com esse aqui. Mas a gente tem que ter cuidado porque não são a mesma coisa, tá? São coisas distintas, são coisas diferentes. Eu conversei com vocês, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque caso você tenha dúvida, vai lá no YouTube, ou então acessa o Class da Turma e pega o vídeo que a gente viu da última aula, tá? E aí, nesse vídeo da última aula, eu discuti bastante sobre esse conceito aqui do movimento uniforme. Agora, a gente vai introduzir a aceleração, que nada mais é do que a taxa de variação da velocidade. Ou seja, em termos simples, tá? Em termos de ensino médio, nós definimos a aceleração como sendo a variação da velocidade com relação ao tempo, tá? E o que é essa variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. Da mesma forma que o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Da mesma forma que em cima, que o espaço, a variação do espaço é o espaço final menos a posição inicial. Então a gente tem esse conceito. E geralmente essa fórmula aqui a gente deixa para utilizar ela na aceleração média, porque hoje, no movimento uniformemente variado, a gente vai ter uma abordagem um pouco diferente para as fórmulas, tá? Então, começando aqui, então, movimento uniformemente variado, tá? Ele não vai trazer uma característica importante para a gente, é que agora a aceleração é constante, e além de ser constante, a gente tem que ter a obrigação de que ela tem que ser diferente de zero. Por quê? A aceleração é diferente de zero, porque se ela for zero, recai aqui no movimento uniforme, tá? Não é isso que a gente quer agora, a gente quer um movimento uniformemente variado. Então, primeiro, a aceleração é constante. Segundo passo, se a aceleração é constante, a gente tem uma velocidade que ela é variável. Velocidade variável, então nós definimos uma fórmula interessante que é essa aqui. A velocidade é o valor da velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E essa aqui é a equação para o cálculo da velocidade, tá? A gente pode obter ela a partir, claro, da aceleração média, que nada mais é do que a variação da velocidade com relação ao tempo. Lembrem-se, ΔV é V final menos V inicial, tá?
o menos dele inicial a gente pode passar para o outro lado. O tempo pode passar multiplicando. E aí resulta nessa fórmula aqui. A gente não vai entrar em detalhes na demonstração, mas é bem simples, tá? O nosso foco não é demonstrar aqui as fórmulas. A gente já fez isso no início do ano. Nosso foco agora é resolver esse problema, tá? Então, na playlist, por exemplo, do primeiro ano, lá da nossa escola, vocês podem acessar lá e tem lá no início os vídeos sobre essas fórmulas aqui que a gente estudou, tá? Então, continuando aqui, nós temos a fórmula da velocidade. Depois, nós podemos encontrar a fórmula do espaço, que é essa aqui. A posição é a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E essa fórmula aqui é a fórmula dos espaços, da equação dos espaços. E aí, né, entendendo que é importante a gente saber, né, calcular essas coisas, Torricelli, ele introduz uma equação para a gente interessante, que é uma equação que me deixa calcular velocidade, distância, aceleração, mas sem a necessidade da informação de tempo, tá? Então, quando eu não tenho tempo no problema, a gente utiliza essa equaçãozinha aqui, que é a equação de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a delta S, tá? E aí a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui para resolver os problemas do movimento uniformemente variado sem conhecer a variável tempo. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente basicamente não sabe calcular esse tipo de coisa sem o tempo. Então, com a introdução da variável, dessas variáveis, fica bem legal da gente calcular, mesmo sem conhecer essas grandezas, tá? Como vocês devem imaginar, gente, apesar de nós chamarmos de equações, essas 3 regras aqui, que na verdade a gente vai dar ênfase a essas duas aqui, ó, elas são funções. E por serem funções, como a gente aprende em matemática, elas possuem uma característica muito legal, que é o gráfico, tá? E na física, como vocês vão ver todos os anos, até vocês chegarem aí no final, a gente vai entender que o gráfico ele é muito importante para a resolução e, de certa forma, para a gente poder encontrar muitas coisas da física, tá? Então, vamos lá. O gráfico, pessoal, da velocidade com relação ao tempo no movimento uniformemente variado, ele vai ser uma reta, tá? E aqui a gente tem um detalhe importante, a gente sempre tem que olhar para cá. Vou colocar logo os 2 gráficos. Deixa eu pegar aqui, e aí eu já explico para vocês. Então vamos lá. Velocidade versus tempo. Primeira coisa, os gráficos eles nunca vão numa questão, né? Eles não vão estar aparecendo assim, olha, ele geralmente não fala isso aqui pra gente, tá? Não vai falar essas coisas aqui pra gente, isso aqui é só porque tá na apostila, então aí vai aparecer assim. Quando eu vou analisar uma questão de gráfico, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o eixo Y e para o eixo X. No eixo Y, eu vou identificar qual que é a variável dependente aqui, no caso, velocidade, tá? Então, nesses 2 casos aqui, ó, nós temos velocidade e tempo. Igual está sendo colocado aqui em cima, mas aqui em cima é só porque esse aqui foi um recorte da apostila, que tem uma explicação lá, tá? Mas caso contrário, isso aqui não aparece, tá, gente? Isso tem que ter bastante cuidado, porque na hora do exercício isso aqui não aparece. Então a gente tem que observar o quê? Basicamente a gente tem que observar o seguinte: olha o eixo X e Y e verifica quais são as variáveis que tem lá, que você vai saber quais são as grandezas que o gráfico está representando. Nesse caso aqui, a grandeza é a velocidade. Uma coisa que a gente... Primeiro ponto, o que eu preciso identificar? No movimento retilíneo uniforme, o gráfico da velocidade vai ser uma reta ou crescente, ou uma reta, por exemplo, decrescente, tá? Por que a gente viu aqui no movimento uniforme, tá?
que o gráfico da velocidade no movimento uniforme é uma reta horizontal, é uma reta paralela ao eixo x, tá? E diz pra gente o valor da velocidade, que não muda. Aqui ela muda, então, ou ela cresce, ou a velocidade aumenta, ou a velocidade diminui, tá? E aqui, essa variação aqui, ó, é a variação da velocidade. E aqui no eixo x, a variação do tempo, tá, pessoal? Então, aqui nós temos o ΔT e aqui nós temos o ΔV, tá? Que é a variação de velocidade e tempo. E o que a gente pode interpretar mais em relação ao gráfico da velocidade? Bom, o gráfico da velocidade vai indicar para a gente uma variável muito legal, que é o ΔS. Então, a área do gráfico, para a gente, aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, vai representar o ΔS, que seria basicamente nós calcularmos aqui, né? Ó, eu sei que a velocidade é ΔS sobre ΔT, então se eu quero saber o ΔS, eu passo o ΔT para o outro lado, ou seja, o ΔS vai ser igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? E aqui nós temos também que o ΔS ele vai ser igual à área do gráfico. E essa área aqui, como a gente sempre discute em todos os conteúdos que envolve a área de gráfico, né, que eu falo para vocês o seguinte, olha pessoal, a área do gráfico, a gente tem que estar atento aí, por quê? Porque na área do gráfico, vai depender da figura geométrica que aparece. Se for triângulo, tá? Então, se eu tenho um triângulo, é base vezes a altura dividido por 2. Se for um trapézio, é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Se for retângulo, paralelogramo, quadrados, é base vezes a altura e só. Tá? Se for círculo, é πr quadrado, que são fórmulas que, pelo menos eu acho, que vocês já viram. Tá? Não tenho certeza, porque eu não dou aula de matemática. Eu não sei qual que é o conteúdo de matemática do primeiro ano, até o primeiro ano, então não sei dizer se vocês já viram isso aqui. Tá? Então, ao meu ver, já viram sim, eles dependem do formato. Dando continuidade aqui, o próximo gráfico que nós temos é o gráfico, não mais da velocidade, mas sim da posição. E o que vai dizer para a gente aqui o gráfico da posição? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nós temos o gráfico da posição, ó, esse aqui é o primeiro gráfico. Tá? E o que tem de interessante? Primeiro, a função, né? A equação utilizada para a posição é essa aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 at ao quadrado. Aqui tem uma coisa interessante que vocês vão perceber, que é a variável t, que seria o nosso x, ele tem um expoente 2. Em matemática, quando uma função tem um expoente 2, o gráfico característico dessa função é uma parábola. Se quem está multiplicando t for positivo, a concavidade voltada para cima. Quem tiver negativo, a concavidade voltada para baixo. No caso do movimento retilíneo uniforme, nos problemas de física que envolvem o tempo, a gente sabe que o tempo é considerado uma grandeza que começa a partir do zero. Então, por isso que a gente só tem a metade da parábola. Essa metade de cá, ó, ela não aparece para a gente, não porque a gente não quer, porque a gente considera o tempo a partir de zero. Por isso que isso vai aparecer a metade da parábola aqui. Ela, em matemática, seguiria para isso aqui. Em física, essa parte que eu acabei de fazer, vai desaparecer, ela não é considerada porque o tempo, nesse contexto, é considerado igual a zero, a partir de zero aí que a gente considera ele. Então, o gráfico da posição vai representar para a gente aqui uma parábola e desse formato aqui, tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha visto que é só uma reta, tá? Agora não. Agora a gente tem aí uma inclinação, tá bom? E um detalhe importante, que algumas questões que não exigem cálculo, mas exige uma interpretação do gráfico, a gente tem que ficar atento para isso aqui, ó. Olha só. Quanto mais inclinado o gráfico for,
Quanto mais curvado ele for, maior, tá, gente? É a medida da velocidade, tá bom? Então, por exemplo, se o gráfico faz isso aqui, a velocidade é pequena. Se o gráfico faz isso aqui, a velocidade é bem maior, porque há um acréscimo, tá, de posição muito alta. A posição sobe bastante, mas quando ele fala subir, não está dizendo que o carro está subindo uma montanha, por exemplo, está subindo o valor de posição. Ele está se distanciando muito rápido em relação ao tempo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Não. Acho que não. Beleza, então. Então vamos fazer exemplos, né? Deixa eu pegar aqui. Tá, então, vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Então, olha só. A primeira questão que a gente vai resolver é essa aqui, ó. Um carro está parado em frente a um sinal. Quando o sinal abre, o carro inicia o seu movimento. Nesse mesmo instante, um carro B ultrapassa, desenvolvendo uma velocidade constante. O gráfico abaixo mostra como varia a velocidade em função do tempo para A e B, que se move em linha reta, tá? Então, que é um movimento retilíneo. Bom, aqui nós temos o gráfico. Apesar dele já informar, a gente pode observar por aqui, ó, velocidade e tempo, tá? Ele informa aqui na questão, nem todas as questões vão informar isso pra gente, mas no gráfico vai estar mostrando. O espaço percorrido pelo carro A nos primeiros 4 segundos em metros é. Apesar dele falar aqui do carro B, provavelmente vai ter uma outra pergunta já que a gente vai fazer que vai estar referente ao carro B. Por enquanto, só tem informação, só pede informação sobre o carro A. Então nós queremos saber qual é o espaço percorrido pelo carro A nos primeiros 4 segundos. Então é até aqui, ó. Já que ele quer saber até aqui, então vamos fazer isso aqui, ó. Então é essa parte aqui que nós queremos saber, ó. Se ele quer saber o espaço e eu tenho um gráfico, tá? O que eu posso utilizar aí ao meu favor? Nessa questão nós vamos utilizar o quê? O ΔS, pessoal, ele vai ser igual à área, tá, do nosso gráfico. Simplesmente isso. Então, como que eu calculo a área? Isso aqui é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Aí é só substituir valores. Ó. A base é 4 centímetros, ou melhor, 4 segundos, né? A altura é 20 dividido por 2. 4 vezes 20 vai dar 80. E 80 dividido por 2, 40. Então, portanto, o ΔS vai ser 40 metros. Esse é o valor em que o carro andou nos primeiros 4, o carro A andou nos primeiros 4 segundos. 40 metros, letra B. Alguma dúvida, gente? Nenhuma, professor. Bem tranquilo, né? O professor faz, tudo é fácil, né? Verdade. Vamos fazer dois aqui. Eu vou salvar isso aqui. E aí depois, no final da aula, eu mando para vocês lá no Class, tá? Então, questão 2 aqui. O instante que o carro A alcança o carro B em segundos é igual a... Então, aqui a gente precisa compreender o seguinte. Ó, o carro B vai ultrapassar o carro A, só que a velocidade do carro B é constante. Então, vai chegar um ponto em que o carro A, que está aumentando sua velocidade, vai ultrapassar B de novo, tá? Então, a gente quer saber quando é que os dois... quando é que o A vai ultrapassar B, tá? Então, vamos lá. Ó. O instante que isso ocorrerá será graficamente... Eu resolvi pegar essa parte aqui por causa do gráfico, tá? O gráfico tá bem bonitinho, então... Achei legal estar trazendo essa parte aqui, ó. Qual é o instante em que o carro A vai encontrar o carro B? Bom, o instante que isso ocorre será
graficamente aquele em que as áreas sobre o gráfico serão iguais, tá? Então, a gente poderia montar a equação e resolver a equação assim, olha, o instante em que eles vão se encontrar é quando as equações são iguais. A gente poderia calcular pela equação, que seria, de certa forma, mais interessante até. Então, olha só, os instantes que isso ocorre, né, no nosso caso aqui, no nosso contexto, vai ser quando as áreas são iguais. E isso vai acontecer num instante igual a 8 segundos. Então, professor, como que eu posso observar isso sem precisar fazer cálculo? Sem precisar fazer cálculo, gente, ó, eu vou pegar aqui o gráfico original e mostrar para vocês no gráfico original como que a gente pode fazer isso sem cálculo nenhum, tá? Só observando. Então, observando aqui, ó, a gente pode analisar o seguinte, ó. Qual seria o tempo que A resolve, que o A está percorrendo? Seria basicamente isso aqui, ó. Olha só, a parte de A e B que são iguais, ó. É essa parte aqui, ó. Certo? Então, essa parte aqui, ó, essas duas partes aqui, ó, é comum tanto ao A quanto ao B, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, é comum aos dois. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Ó, vamos fazer assim, ó. Nesse gráfico aqui a gente analisa um e no outro a gente analisa os dois, ó. Então, nesse aqui eu vou analisar o B, nesse aqui eu vou analisar o A. Qual é a área que corresponde ao A? O tempo que corresponde ao A em termos de área, né? Seria essa daqui, ó. E o de B seria essa aqui, ó. Para que ambas sejam iguais, ó, essa parte do quadrado aqui corresponde a essa parte do quadrado, então é igual. Essa parte de baixo aqui desse triângulo corresponde aos dois, tá? Mas o A tem essa parte aqui que eu vou fazer de preto aqui, ó. Essa parte aqui tem A e essa parte aqui tem B, que são diferentes. Mas se você observar, ó, esses dois triângulos são iguais, ou seja, eles vão se completar, portanto, 8 segundos. A gente poderia montar as equações aqui para resolver. Basicamente, se vocês observarem aqui, esses são gráficos de velocidade. A velocidade, por exemplo, do corpo A é igual à velocidade inicial, ó, que é 0, mais a aceleração. A aceleração é só a gente fazer, ó, qual que é a velocidade final dele? 40 menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final, 8, menos o tempo inicial, vezes o tempo, tá? E aqui vai ficar 40 dividido para 8. 40 dividido para 8 dá 5. Então, aqui é 5t. Já a velocidade de B, ele é constante, ó, igual a 20. Então, a gente poderia pensar assim, essa é a fórmula para o cálculo da velocidade. E para da distância, ó, a distância igual a S0 mais V0 vezes T, mais 1 sobre 2 a t ao quadrado, tá? Isso para o carro A, porque o carro B está em linha reta com velocidade constante. Então aqui, ó, usando essa regra aqui, a gente pode dizer o quê? S é igual a 0, tá? Para o carro A, a velocidade inicial a gente viu também que é 0, então vai sobrar só 1 sobre 2, a aceleração a gente viu aqui que é 5 vezes t ao quadrado, ou seja, S é igual a 5 dividido para 2 vai dar 2,5 t ao quadrado. Essa seria a fórmula para o A. O B, já que ele está em movimento uniforme, só S igual a S0 mais VT. Ora, o S0 é 0, então o S vai ser igual a velocidade dele, que é 20, vezes o tempo. Então, a questão que a gente tem que resolver é um igual ao outro. Então, a gente vai pegar esse igual a esse, ó. 2,5t ao quadrado igual a 20t. A gente pode passar o tempo dividindo aqui, ó, t ao quadrado dividido por t igual a 20 dividido por 2,5. Então, fazendo essa divisão, t ao quadrado dividido para t vai dar t, e 20 dividido para 2,5 tem que dar 8. Eu vou até conferir aqui se é 8 mesmo. Vocês podem pegar um calculador aí e fazer também. 20 dividido para 2,5.
o resultado dá 8, tá? O que seria um pouco mais trabalhoso, né? Você fazer isso aqui, depois fazer esses cálculos aqui. Concorda comigo aí que é mais trabalhoso fazer assim? Sim, parece mais. Tá? Talvez para algumas pessoas fazer o cálculo seja mais natural do que fazer comparando os gráficos, mas essa naturalidade ocorre porque a gente está mais acostumado a, digamos assim, a sofrer com essa parte do que resolver, tá? Do que resolver só comparando os gráficos. Então, muitas vezes a gente está mais acostumado com o cálculo. Eu, por exemplo, na faculdade sofria bastante com isso, porque eu tipo assim, muito acostumado com cálculo, então resolvia bastante cálculo, mas na hora de fazer comparações com gráficos, ficava um pouco mais chato de ser feito, porque, teoricamente, pelo menos na minha visão, é muito mais rápido e simples fazer cálculos do que analisar. E aí, isso é um problema, a gente tem que sanar esse problema, porque senão a gente, às vezes, quer resolver tudo da maneira mais difícil e da maneira fácil a gente meio que, né, não faz. Bom, deixa eu pegar uma questão aqui. Deixa eu ver se eu acho que... Olha só. Vou pegar uma questão teórica, mais uma questão teórica, assim, do ponto de vista de análise do gráfico que a gente está fazendo, tá? Então a questão é essa aqui, ó. Um carro deslocou-se por uma trajetória retilínea e o gráfico qualitativo de sua velocidade em função do tempo está representado nessa figura aqui, ó. Velocidade em função do tempo. Analisando o gráfico, concluiu-se corretamente que, letra A, o carro se deslocou em movimento uniforme nos trechos 1 e 3, permanecendo em repouso no trecho 2. Então aqui a gente tem um detalhe importante, que é o seguinte. Para que o corpo permaneça em repouso, a velocidade tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, o carro tem que estar parado. Nesse caso aqui, para que a velocidade fosse igual a zero, ela teria que estar aqui, ó, no zero. E observe que não está aqui em cima. Na verdade, ó, trecho crescente para a velocidade, isso aqui é o movimento uniforme variado. Trecho decrescente aqui, movimento uniforme variado. E no trecho aqui constante, nós temos movimento uniforme, tá? Então, por exemplo, na letra C, ó, o deslocamento do carro ocorreu com aceleração variável nos trechos 1 e 3, beleza? Aceleração variável, falso. Por quê? Porque a gente já discutiu que a aceleração ou ela é zero ou ela vai ser constante, pelo menos para o nosso cálculo, tá? A gente não analisa movimento com aceleração variável. Letra D, ó. A aceleração do carro aumentou no trecho 1 e permaneceu constante no trecho 2, tá? Então aqui, na verdade, quem está aumentando não é a aceleração, tá, gente? É a velocidade. E o movimento do carro foi progressivo e acelerado no trecho 1, progressivo e uniforme no trecho 2, mas foi retrógrado e retardado no trecho 3. Tá? Aqui o único detalhe que faz essa parte aqui ser errada é que esse caso aqui, ó, ele vai ser retardado, porque está diminuindo a velocidade, então é retardado, mas não é retrógrado. Retrógrado é quando ele está voltando. Nesse caso aqui, não vai estar voltando, ele só está desacelerando, ele só está diminuindo a velocidade. Então, essa letra aí também é falso, vai sobrar somente a letra B, que já está até marcada aqui, ó. O carro deslocou-se em movimento uniformemente variado nos trechos 1 e 3, isso que eu escrevi aqui para vocês, e em trecho uniforme, movimento uniforme no trecho 2, tá? A alternativa correta é a letra B. Por que eu falei das que são falsas primeiro? Para vocês verem que a gente pode ir cancelando as que têm informações falsas para a gente poder chegar numa informação correta, tá? Então, resposta correta, letra B. Alguma dúvida até aí, pessoal?
Agora vamos para a equação, vamos fazer uma questão aqui de equação e gráfico, tá? Do espaço. Deixa eu ver se eu encontro uma questão legal aqui. Bom, então achei aqui, ó, a questão que a gente vai fazer isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. O cérebro humano demora cerca de 3 décimos de segundo para responder a um estímulo. Por exemplo, se um motorista decide parar o carro, levará no mínimo esse tempo aqui para poder acionar o freio. A distância ΔS que um carro a 90 km por hora percorre durante o tempo de resposta do motorista e a aceleração supostamente constante imposta ao carro se ele permanecer totalmente em 5 segundos, se ele imposta ao carro se ele para... Ah, tá, desculpa, eu li errado. Se ele para totalmente em 5 segundos. Vale o quanto, né? A gente quer saber o ΔS e a aceleração. Vamos lá, então, fazer esse cálculo aqui. Bom, pessoal, essa é uma questão bem simples, mas é uma questão do movimento uniformemente variado. Nós temos aqui o tempo, o intervalo de tempo, e nós temos aqui a velocidade. Para eu saber o ΔS, o que eu uso, né, para descobrir aqui o ΔS? Para eu descobrir aqui o ΔS, eu posso utilizar o seguinte. Basicamente, o carro tem uma velocidade de 90 km por hora e ele quer saber o quanto esse carro percorre até o motorista acionar o freio, que demora 3 décimos de segundo, tá? Para o cara poder acionar o freio aí nessa questão. Uma das coisas que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, para acabar não errando essa questão, é o seguinte. Primeiro, você tem aqui a velocidade e ela é dita que é 90 km por hora. E aí você vai precisar dividir ela por 3,6, tá? Para você encontrar ela, então, em metros por segundo. Uma coisa que dificilmente eu faço, mas eu vou fazer aqui, é o seguinte, ó. Gente, 90 km por hora dividido para 3,6. Vamos efetuar essa divisão. Então a gente vai tirar a vírgula daqui, colocar um zero aqui. E seria equivalente a multiplicar por 10 em ambos os lados. A gente pode pegar isso aqui e dividir direto. 90 dividido para 36 é 2. Tá? Porque se eu pegar aqui e fizer 36 vezes 2, o resultado vai dar 72. E se eu fizer 36 vezes 3, o resultado vai dar 108. Então, o correto é usar o 2. 36 vezes 2 vai dar 72. E vai sobrar 18. Eu abaixo 0. Então, 36, por exemplo, vezes 4 vai dar 36. Não, 24, né? Fiz errado aqui. 24. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. Vamos, 36 vezes 5. 5 vezes 6 vai dar 30. 180. Ó. 180. Então é 5 aqui. O resultado é 25 metros por segundo, tá? Então aqui, ó, 25 metros por segundo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para acabar não substituindo errado aí. Pois, como vocês podem ver, ó, os resultados aqui todos estão no sistema internacional padrão, tá? Não está em quilômetros por hora e sim em metros por segundo. Então, fica essa dica aí muito importante na hora da gente calcular. Uma outra coisa que a gente poderia estar analisando, ó, por exemplo, ó, eixo X e eixo Y. O cara está vindo aqui. Essa parte aqui não existe, né? Não existe a parte negativa. Então, gráfico da velocidade com relação ao tempo. O cara está vindo aqui com a velocidade de 25 km por hora. E quando depois ele vai acionar o freio e vai diminuir esse valor, tá? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular o delta
o delta, a gente tem que prestar atenção no seguinte, ó, ele demora 0,3 segundos para poder acionar o freio. Então, a área é justamente o ΔS. Ó. Esse carinha aqui dentro ó, é o ΔS. Então, como é que eu faço o ΔS? O ΔS é só eu fazer base vezes a altura, porque aqui dentro é um retângulo. Então, é só eu substituir. A base vale 0,3 e a altura vale 25. 0,3 vezes 25, tá? Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes 5, 15, fica 5 vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Como tem um dígito após a vírgula, 7,5. Então, aqui nós sabemos que o ΔS é 7,5 metros, né? Metros por segundo é a velocidade. Então, só metros aqui. E aí a gente pode, por exemplo, descartar a letra C, descartar a letra B. E aí sobra ou a letra A, B, A, D ou E, tá? Sobra uma dessas aqui. Uma coisa interessante aqui, ó, calculamos o ΔS. Se eu não quisesse calcular o ΔS assim, se eu quisesse calcular usando velocidade média, por exemplo, poderia? Poderia. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como eu quero saber o ΔS, eu vou passar o ΔT para o outro lado multiplicando, e é só substituir a velocidade, que é 25, e multiplicar por esse carinha aqui, que é o tempo. O resultado é o mesmo, tá? Então não precisaria nem do gráfico. Agora, uma segunda parte. Como que eu faço para calcular a aceleração? Bom, a aceleração, a gente vai observar o seguinte, ó, a partir desse ponto aqui, o carinha começou a parar o móvel, né? E ele está dizendo que durou 5 segundos freando até o carro parar. Então, o que acontece? A aceleração, a gente pode calcular de algumas maneiras. A gente vai calcular assim, ó, a aceleração é o ΔV sobre ΔT. Então, vamos analisar primeiro o ΔT, tá? Vou só um minutinho antes de fazer isso, porque o meu notebook está descarregando. Eu vou colocar ele para carregar aqui antes que ele desligue. E aí eu demore mais, só um minutinho. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó, vamos analisar a velocidade. Ó. É velocidade final menos velocidade inicial. E aqui embaixo também, tempo final menos tempo inicial. E aqui a gente só substituir. A velocidade final, pessoal, é zero, porque ele tem que parar. A velocidade inicial é os 25 metros por segundo, na verdade. A gente já converteu. E o tempo é de 5 segundos. E aí é só a gente fazer 25 dividido para 5, ó, melhor, 0 menos 25 dá menos 25, aí a gente divide para 5, o resultado vai dar menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque é a unidade de aceleração. Então, usamos a área ou velocidade para calcular a distância e usamos a aceleração para calcular a aceleração. Uma outra forma que a gente poderia usar para calcular a aceleração seria utilizar essa formulazinha aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó, nessa questão. A velocidade final é 0, a inicial é 25 e o tempo é 5. Poderíamos usar, vai dar o mesmo resultado. Aqui nós vamos ter, ó, 25, passando para o outro lado fica menos, igual a 5A. Passa o 5 dividindo e aí chega no mesmo resultado. Então, não importa aí como que você use, o resultado vai ser o mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui foi a questão 1. Deixa eu salvar aqui a questão 2 logo, que eu já estava esquecendo, tá, pessoal? Então, questão 2. Alguma dúvida, gente? Se tiver dúvida, perguntem. Não deixem... não fiquem com dúvida, tá? Bom, e agora, então, para finalizar aqui a nossa aula,
tá? Pelo menos a parte de explicação aqui, a gente vai... Opa. Vamos fazer uma questão aqui de Torricelli, que a gente não viu até agora, né? A gente não viu ainda nenhum exercício que fale sobre a regra de Torricelli para responder as questões, né? Então vamos ver uma aqui, ó. Então, olha só. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização. Os radares capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar sua imagem, comprovando a infração ao Código de Trânsito Brasileiro. As pessoas reclamam, tá? Mas existe porque as pessoas não seguem as leis, não cumprem elas. Aí o pessoal que pega muita multa reclama, né? Pode ter seu caso de alguém que você conheça aí. Mas a ideia, gente, é que as pessoas respeitem, tá? Bom, suponha que um motorista trafegue com seu carro a uma velocidade de 30 metros por segundo e em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km por hora. A uma distância de 50 metros, ó, o motorista percebe a existência de um radar fotográfico e bruscamente inicia a frenagem com a desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Sobre a ação do condutor, é correto afirmar o quê? Bom, aqui a gente vai ter duas informações aqui. Ou ele vai ter a imagem capturada ou não terá, tá? Aí tem, além disso, tem a velocidade com que ele vai passar no radar. Aqui tem um detalhe importante, tá, gente? Primeiro, a velocidade do carro, a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo. Observe que a resposta está em quilômetros por hora. Então, vamos fazer essa conversão. 30 metros por segundo, quanto se equivale em quilômetros por hora? Então, vou ter que agora multiplicar por 3,6, tá? Observe que o zero daqui cancela a vírgula. 3 vezes 6 dá 18, fica 8, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, fica 108 km por hora. Tá? Só um detalhe importante. Dentro da cidade, dentro de uma cidade, não pode andar numa velocidade como essa, tá, gente? Só em BR. E olhe lá. Depende do ponto da BR também, tá? Bom, então aqui nós temos a velocidade inicial, 108 km por hora. Então o cara vai frear. Nessa frenagem que ele ocorre, ele percebe aí, né? E desacelera a 5 metros por segundo, tá? Então aqui nós temos a distância, ΔS, 50 metros. Se a gente poderia transformar em quilômetros por hora, mas a gente não vai converter. A gente só vai converter o resultado da velocidade, que é mais simples, tá? E a aceleração que ele impõe é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, que é um detalhe importante, tá? Já que ele está desacelerando, a aceleração vai ser negativa. Observe que esse problema não fala nada sobre tempo. Problemas que não envolvem tempo, fórmula a ser utilizada, fórmula de Torricelli. Então vamos lá usar ela. Então a fórmula de Torricelli diz para a gente que a velocidade ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. Vamos substituir os valores aqui. A velocidade final dele, deixa eu ver quanto que vai ser. Ele não fala, né? Na verdade é isso que a gente quer calcular. Então vamos substituir os outros. A inicial é 30. O A é menos 5 e o ΔS é 50 metros. Então, fazendo aqui o cálculo, a velocidade vai ser 900 menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 5, 500. E aí a velocidade ao quadrado vai ser igual a 400. Portanto, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 400, que dá, a gente, uma velocidade igual a 20 metros por segundo. Mas aí, para a gente saber se ele vai pegar multa ou não, a gente tem que transformar em quilômetros por hora. Então, multiplicando os 20 por 3,6, olha só, 0, 12, né? 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 2, 6, somando fica 720, como tem um dígito após a vírgula, 72. Então, isso aqui é 72 quilômetros por hora, tá? Então, nesse caso,
já que qualquer velocidade acima de 60 ele é multado, então ele vai levar multa, né, vai ter sua imagem capturada, e aí, alternativa correta, letra E, 72 km por hora. Isso significa dizer, pessoal, só um detalhe importante, que se tu está a uma distância mais ou menos de 50 metros, a uma velocidade acima de 100, dificilmente você vai conseguir frear o carro para passar, por exemplo, a 60 km por hora. Não é nem a 40, como geralmente são os radares aqui de Cáceres, né? Você não vai conseguir frear até 40 km por hora, tá? A não que é muito perigoso. Você pode acabar capotando, pode acabar perdendo o controle do carro e causar um estrago ainda maior, tá? Então, fica a dica aí para vocês no futuro, terem cuidado aí na hora de acelerar o carro de vocês, tá? Bom, então, pessoal, isso aí. Alguma dúvida mais aí? Acho que até agora não, professor. Beleza. Eu escolhi aqui 3 questõezinhas legais para deixar para vocês lá na plataforma. Eu vou estar colocando elas lá, tá? E na quarta-feira a gente vai fazer um trabalhinho sobre esse conteúdo, tá? Vou interromper a gravação aqui